E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já imaginaram como seria viver num lugar onde seus direitos mais básicos são violados? Um lugar sem liberdade, comida, educação, saúde? É de arrepiar, né? Pois é, infelizmente esses lugares existem. E hoje vamos conhecer os 10 piores países para se viver no século XXI. Preparem o coração porque a realidade é dura. Mas é importante a gente abrir os olhos para o mundo e usar essa informação para fazer a diferença. Então se preparem. O que a gente vai ver agora é de partir o coração, mas também de fazer a gente pensar. O que podemos fazer para mudar isso? Fiquem ligados até o final, porque o último país da lista vai te surpreender. Nossa jornada começa na Eritreia, um país no chifre da África, marcado por conflitos e um governo que controla tudo e todos. Na Eritreia, esquece a liberdade de imprensa. Você não pode criticar o governo, e qualquer um pode ser preso sem julgamento. É como se a gente vivesse num filme distópico, né? E tem mais, o povo da Eritreia é obrigado a servir o exército por tempo indeterminado. Dá para imaginar? E a fuga, tão arriscada quanto ficar. A pobreza é enorme. Falta comida e água potável. E a repressão é tanta que as pessoas têm medo até de conversar na rua. É de cortar o coração. Agora vamos para a República Centro-Africana. Um país preso num ciclo infinito de guerra e pobreza. Grupos armados dominam tudo, espalhando o terror e impedindo que as pessoas tenham uma vida digna. É um pesadelo que parece não ter fim. A fome castiga o país e a ajuda humanitária não consegue chegar por causa da violência. É como se o mundo tivesse se esquecido deles. A comunidade internacional precisa se unir para acabar com essa guerra, desarmar os grupos armados e ajudar a reconstruir esse país. Porque ninguém, gente, ninguém merece viver com medo, com fome, sem saber se vai ter um amanhã. Se você acompanha as notícias, com certeza já ouviu falar do Afeganistão. Um país em guerra há décadas, destruído por conflitos internos e intervenções estrangeiras. É como se a história se repetisse, sempre com finais trágicos. Com a volta do Talibã ao poder, os direitos básicos, principalmente das mulheres, foram totalmente ignorados. É um retrocesso absurdo. As mulheres não podem estudar, trabalhar, nem sair de casa sem a companhia de um homem. É como voltar séculos no tempo. A crise humanitária só se agrava. A fome, a miséria e o desespero tomaram conta do país. É de partir o coração. A gente precisa continuar falando sobre o Afeganistão, cobrando ações efetivas da comunidade internacional para ajudar o povo afegão. Eles precisam da nossa ajuda. Sudão do Sul. Um país afogado em sangue. Um dos países mais jovens do mundo, mas que já carrega uma história de muita dor e sofrimento. É triste ver um país tão novo, já tão marcado pela violência. A guerra civil já dura quase uma década, ceifando vidas e deixando marcas profundas na população. É como se a paz fosse um sonho distante. A falta de hospitais, médicos e medicamentos básicos transforma qualquer doença em uma sentença de morte. É desolador. A violência sexual contra mulheres e meninas se tornou uma arma de guerra. É crueldade demais para um país só. A comunidade internacional precisa agir com urgência para acabar com a guerra no Sudão do Sul e levar ajuda humanitária à população. Eles precisam de paz e de ajuda agora. Coreia do Norte. Isolamento e ditadura. Governada por um regime ditatorial há décadas, a Coreia do Norte vive completamente isolada do resto do mundo. É como se estivessem presos em uma bolha. A população vive sob constante vigilância do governo, sem liberdade de expressão, imprensa, religião ou pensamento. É como viver em um filme de terror. A pobreza é gritante. A falta de alimentos, medicamentos e produtos básicos é uma realidade para a maioria da população. É revoltante. É de doer o coração saber que, enquanto o ditador Kim Jong-un vive no luxo, o povo passa fome. É muita injustiça. A gente precisa continuar denunciando as atrocidades que acontecem na Coreia do Norte e pressionar para que o regime garanta os direitos básicos da sua população. Eles merecem viver com dignidade.
Iêmen, a guerra esquecida. Uma das maiores tragédias humanitárias da atualidade. A guerra no Iêmen. É como se o mundo tivesse virado as costas para eles. Bombas explodem a todo momento, destruindo casas, hospitais, escolas. É uma violência sem limites. A fome e as doenças se espalham como rastilho de pólvora. É um cenário de completo caos. Milhões de pessoas, incluindo crianças, estão à beira da morte por desnutrição. É de cortar o coração. Precisamos pressionar os países envolvidos no conflito para que cessem os ataques e permitam a entrada de ajuda humanitária. O povo do Iêmen não pode ser esquecido. Síria, um país em ruínas. A guerra civil que assola o país há mais de uma década transformou tudo em ruínas. É como se a esperança tivesse sido soterrada pelos escombros. Milhões de sírios foram forçados a abandonar suas casas, tornando-se refugiados. É uma crise humanitária sem precedentes. Para aqueles que ficaram na Síria, a luta pela sobrevivência é diária. É como viver em um campo minado. A falta de alimentos, água potável, medicamentos e segurança é uma constante. É uma situação desesperadora. A comunidade internacional precisa se unir para encontrar uma solução pacífica para o conflito e ajudar na reconstrução do país. O povo sírio merece viver em paz. Somália, refém do terror. Um país que vive há décadas sob a ameaça constante do terrorismo. É como viver em um pesadelo sem fim. Grupos extremistas, como o Al-Shabaab, impõem o terror, matando e sequestrando pessoas inocentes. É uma barbárie. A falta de infraestrutura básica, como saneamento, hospitais e escolas, é alarmante. É como se o tempo tivesse parado na Somália. A população sofre com a fome, a miséria e a falta de perspectivas para o futuro. É uma situação de total abandono. A comunidade internacional precisa apoiar o governo da Somália no combate ao terrorismo e no fortalecimento das instituições democráticas. O povo somali merece viver em liberdade e segurança. Venezuela, um colapso anunciado. Um país que já foi exemplo de prosperidade na América Latina, mas que hoje vive uma das piores crises da sua história. É triste ver um país com tanto potencial afundar dessa forma. A má gestão política, a corrupção desenfreada e a queda no preço do petróleo levaram a um colapso econômico sem precedentes. É como se tivessem tirado o tapete debaixo dos pés da população. A hiperinflação corroeu o poder de compra da população e a escassez de alimentos, medicamentos e produtos básicos é alarmante. É como se estivessem vivendo em um filme de ficção científica. A população precisa fazer filas intermináveis para tentar comprar comida, muitas vezes sem sucesso. É humilhante. A comunidade internacional precisa pressionar o governo da Venezuela a encontrar uma solução para a crise e ajudar a recuperar a economia do país. O povo venezuelano merece uma vida digna. Haiti. Um ciclo de tragédias. Desastres naturais, como o terremoto de 2010, a instabilidade política, a corrupção e a pobreza extrema, marcaram a história do Haiti. É como se o país estivesse fadado ao sofrimento. A falta de infraestrutura básica é gritante. É como se o Haiti estivesse esquecido pelo mundo. A população vive em condições precárias, exposta a doenças e à violência. É uma luta diária pela sobrevivência. O Haiti ainda sofre com a violência de gangues armadas que controlam diversas áreas do país. É um ciclo vicioso de violência que precisa ser quebrado. A comunidade internacional precisa apoiar o Haiti na reconstrução do país e na criação de oportunidades para que o povo haitiano possa viver com dignidade. O povo haitiano merece um futuro melhor. Nossa, pessoal! Depois dessa jornada, a gente fica até sem palavras, né? É difícil acreditar que tanta gente ainda vive em condições tão precárias no século XXI. É de partir o coração. Mas olha só, não é pra gente se desesperar, não. A gente precisa transformar essa indignação em ação.
Compartilha esse vídeo com a galera, vamos mostrar para o mundo que a gente não tá de olhos fechados para essa realidade. E mais importante, vamos buscar formas de ajudar, seja doando para ONGs que atuam nesses países, seja se informando mais sobre o assunto ou cobrando ações dos nossos governantes. Cada passo faz a diferença. Lembrem-se, a união faz a força. E aí, qual desses países mais te chocou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos continuar essa conversa. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Valeu, galera!